Palavras do servidor Leonel Costa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos os presentes e aos nossos seguidores e membros e servidores da Arte do Jorei que nos assistem pelas redes sociais. Sejam abençoados pela luz divina do Jorei neste culto em memória aos antepassados da nossa egrégora de luz divina. Bem, o tema de hoje é bem complexo e, ao mesmo tempo, fácil de entender. O ensinamento de hoje fala da perda de tempo. E a imagem que foi colocada hoje no culto, que é essa, da imagem da festa no céu. Essa festa em comemoração aos nossos antepassados, ancestrais, e a hoje especialmente a São Paulo, que faz 471 anos. E a nossa ancestralidade está ligada a toda essa história, porque alguns vieram para esta terra para começar uma vida nova. E eu sou um deles. Então, o tema de hoje, dos ensinamentos, perda de tempo. Se formos ver o sinônimo do que essa palavra, perder tempo, significa não aproveitar o tempo, trabalhar em vão e não ter sucesso. Alguns sinônimos de perder tempo são os ladrões do tempo. Procrastinar, vagabundear, enrolar, desocupar-se, vadiar, relaxar, folgar, não fazer nada, passar o tempo, atrasar. Resumiria, estar vazio de tempo divino, sem sopro, ou um morto-vivo. Ocupar o tempo ou matar o tempo? Quais as escolhas? Por Meixo Sama. O que é Qigong? Palavras japonesas que significa ato de acalmar a alma. É uma prática que serve para trazermos o nosso espírito de volta, ou seja, sairmos do estado de dispersão. Também pode ser utilizada para dominarmos a irritação, conseguirmos um estado de maior serenidade, até mesmo em casos de insônia. O Qigong nos deixa mais tranquilos e o sono vem facilmente. O estado de serenidade, conseguido através da prática do Qigong, conduz a um grau maior de discernimento, que trará como resultado comportamentos reveladores de muita sabedoria. O que nos faz perder tempo? O que é o tempo terrestre? Como ele opera? Vou explicar um pouco sobre a arte do tempo. É misterioso e muito precioso. O tempo terrestre é o Cronos. Do grego, Cronos significa tempo, tempo cronológico, tempo dos relógios, tempo da prisão da matrix terrestre, tempo de não estar desperto. É matrix. É o tempo divino, e o tempo divino é observar o tempo natural que não tem relógios. É o tempo biológico, que deveria nos governar na Terra e seguirmos os ciclos circadianos, que são naturais, perfeitos, absolutos e da natureza divina. No tempo terrestre, somos aprisionados por 3 dimensões, com largura, comprimento, profundidade e altura. Nascemos e vivemos aprisionados
para darmos um salto para a quarta dimensão, é a dimensão da alma. O comprimento do nosso tempo é o trabalho, estudo, esforço físico, mental. Correções é o despertar na vertical e horizontalidade. É o desenvolvimento de tudo, de cada um, que cresce na direção da luz e da plenitude. Temos que crescer, pois tudo cresce no universo. Até uma simples grama cresce. Seguir o comprimento e suas múltiplas dimensões. As dimensões que não vemos e não temos noções, que são multidimensionais da natureza, por exemplo, dos rios até a fonte, e da fonte até os oceanos. Todos os seres vivos, peixes, animais, insetos, plantas, procuram a fonte natural. É só observar o comportamento de cada espécie. E nós, por livre-arbítrio, somos birrentos e queremos inverter a ordem do Criador. A largura da alma é a percepção de que o desenvolvimento individual só se dá a partir do outro. Precisamos ir na direção do próximo para ajudá-lo no seu crescimento espiritual e não com outros interesses. A altura da alma é a percepção de que somos filhos de Deus, ou seja, as 3 dimensões da alma nos indicam que precisamos crescer em direção ao Criador, auxiliando o nosso próximo para nos sentirmos filhos de Deus. É só seguirmos os nossos 7 corpos dimensionais, nossos estágios de evolução entre o céu e a terra: o corpo físico, o corpo duplo etérico, o corpo astral ou corpo emocional, o corpo mental inferior ou corpo mental concreto, corpo mental superior ou corpo abstrato, o corpo búdico e o corpo átmico. Aqui dá-se o embate entre o céu e a terra. Se não conseguirmos sair do nosso comprimento de ondas, atividades físicas, mentais e espirituais, estamos obedecendo aos ladrões do tempo. Como podemos alcançar a largura e a altura da alma se nem nos predispusemos a sair do primeiro corpo físico? Só ficamos alimentando o ego e paixões. A energia divina é ascendente. Enquanto estivermos presos nas gaiolas das crenças limitantes, religiosas, físicas, alimentares, sociais, políticas, econômicas ou familiares, não haverá comprimento de onda e frequências que deem saltos quânticos em direção à luz do Criador. Ficaremos na vidinha estável, é uma zona de conforto. E o não querer enfrentamentos ou desafios. É parar o coração de emitir energia do Criador, e é só observarmos o gráfico do pulsar da vida, quando estivermos numa UTI, ou quem já acompanhou, os gráficos dos exames que fazemos. Lá vemos o pulsar, se o nosso coração estiver dando picos de ondas, estamos, com o sopro divino. Mas se ele estiver numa frequência, quase que uma reta, com baixos picos, está nos faltando o sopro divino. Então, o que armazenamos no nosso coração? Será o gráfico correspondente a pulsar amor ou toxinas de raivas, ódios ou reclamações? Eis a lei divina se manifestando no corpo, nos órgãos, conforme o que resolvemos pulsar e manifestar. Gratidão ou ingratidão, amor ou ódio. O tempo opera a olhos vistos, para os que estão despertos no tempo de Kairos. É o tempo dos céus. Tempo da engenharia divina,
que é operada por seres ascensionados, com sabedoria suprema, que inspiram as hostes celestiais. É uma operação e, ao mesmo tempo, uma grande sinfonia, ou ópera divina. A música elevada faz esse papel naturalmente com as nossas células. Orai e vigiai, estudai as leis, a palavra, as orientações dos ensinamentos. Quem já percorreu todos os caminhos? No Ocidente, Jesus, o Cristo manifesto, e no Oriente, Meixo Sama, a manifestação do Jorei. Ao longo de milênios, todos os profetas, mamerritos, servidores, apóstolos, santos, seres que ascensionaram, trilharam esses caminhos entre Oriente e Ocidente. Não há jeitinho de comprar o céu com indulgências. Não há coitadinhos, não há privilegiados, não há protegidos, não há bonzinhos, não há malvados especiais com títulos, não há celas especiais, não há títulos, não há bolsos privilegiados. Somos todos filhos de Deus, feitos à sua semelhança. Portanto, somos a sua imagem verdadeiras, somos sua essência, do começo ao fim. O despertar dos pecados ou ilusões já é o primeiro segredo do caminho de revelações infinitas em nossa pequena insignificância, dentro das múltiplas camadas da evolução. Em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, e a justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O tempo natural é circadiano, no conceito de dimensões, se refere ao espaço, podendo ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, ou até ao mesmo tempo multidimensional. Basta observarmos as leis da ciência da natureza. Tudo já foi criado. Basta copiarmos e nos inspirarmos. Os despertos avançam, prosperam, por entender as leis naturais. Para exemplificar a multidimensionalidade do tempo, a Bíblia também contém exemplos de aparições, que também são facilmente explicados com o uso da quarta dimensão. 2 vezes Jesus entrou na sala dos discípulos sem usar uma porta. Em João 20, 19, 23, 26 e 29. Entrar em uma sala através de suas paredes só é possível através da quarta dimensão. Tudo certo, por Meixo Sama, no Evangelho do Céu. Tempo certo, por Meixo Sama, no Evangelho do Céu. Volume 2. Meixo Sama nos dá as dicas e instruções para corrigirmos a perda de tempo. Em todos os setores da sociedade, existem pessoas mal-sucedidas em seus empreendimentos por terem negligenciado o fator tempo adequado. Geralmente são malogros que se estendem a toda a família e às vezes afetam também os demais parentes, até os amigos. A diversidade de tamanha proporção mostram claramente não se tratar apenas de um mal resultante e erros ou falta de sorte. Na verdade, em muitos casos, passam a representar um problema social. A causa de tanto insucesso está na inadequação do fator tempo certo. Para se entender melhor esta questão, convém observar atentamente o comportamento dos homens a iniciarem a elaboração de seus planos. Em geral, nos preparativos necessários, todos são cuidadosos, mas quando se dispõem a executá-los, percebem que as realizações não correm de acordo com as expectativas. Normalmente surgem impedimentos inesperados e muitos ficam sem saber como corrigir. Essa é a via de regra, o caminho do fracasso, cuja causa reside na ignorância do fator tempo certo, princípio absoluto para a execução de qualquer tarefa. Ainda que todas as condições sejam favoráveis, fora da época adequada, bons resultados tornam-se impossíveis. Um outro exemplo pode ser encontrado na natureza, quando também mostra ao homem a importância do tempo como uma condição básica para a obtenção do sucesso em qualquer empreendimento. Notem que todos
os produtos agrícolas têm o seu período exato de semeação, de crescimento, de transplantação, mudas determinado, e, é claro, pelo clima e a região de cultivo. Assim, plantando-se um bulbo no outono, florescerá na primavera. Semeadas na primavera, as flores desabrocham do verão até o outono. Também as frutas têm época exata de sazonamento. Colhidas prematuramente, não podem ser aproveitadas. Maduras, entretanto, constituem alimentos saborosos. Pode-se, então, afirmar que a grande natureza revela em seu aspecto real a verdade com relação ao tempo certo. E o homem deve tomá-la como exemplo para qualquer trabalho que venha a empreender. A palavra kairos é uma palavra grega, significa o momento oportuno ou certo. Na mitologia grega, Kairos é o deus do tempo oportuno. No âmbito religioso cristão, Kairos é utilizado para se referir ao tempo espiritual ou tempo de Deus. Por Meishu Sama, o tempo divino. O tempo de Deus muda a cada mil ou dezenas de mil anos. Embora para ele, o Criador, esse espaço corresponda a apenas uma fração de segundo, ou até menos que isso. Não obstante, para ser o ser humano que consegue, quando tem vida longa, chegar no máximo perto de 100 anos, imaginar que milhares deles correspondem a frações de segundo na mente divina, fica estritamente complicado, confunde-lhe muito o pensamento. Interessante esse paradigma do tempo divino. Se estamos no calendário ilusório de 2025, a cada milênio, e cada milênio representa 1 minuto, aproximadamente de 60 segundos, estamos no não tempo. Estamos tão próximos de Meishu Sama e Jesus que seus ensinamentos e purificações dos evangelhos nos saltam aos olhos todos os instantes, quando estamos praticando, orando, servindo a obra divina. O contrário, quando nos distanciamos desse tempo divino, mergulhamos no tempo terrestre. Cronos, somos roubados pelo tempo, somos distraídos em busca de mais tempo, mais prazeres materiais do que a felicidade do tempo divino. A balança da justiça divina é o equilíbrio entre a verticalidade e a horizontalidade. Se somos eternos e divinos, por que nos preocupamos com o tempo cronos ou cronológico? São apenas orientações de navegação nesse plano terrestre, que não pode ser excluído. Mas já entramos na era do dia, e tudo vai sendo clareado, inclusive o tempo divino. Na interpolação do conhecimento do tempo e nos arquivos acásticos, já foi tudo descoberto, escrito. As leis divinas e herméticas são eternas. Gratidão, amor, ordem, liberdade, harmonia, sabedoria, provisão e abundância, e prosperidade em todos os estágios da nossa caminhada terrestre. O que precisamos fazer? Se tudo é regido pelas estas leis imutáveis e naturais, por que resistimos em aprendê-las? Não precisamos de diplomas, não precisamos de títulos de honra para provarmos nada, pois tudo já está embaixo dos nossos olhos entre o céu e a terra. É necessário virem mais profetas, missionários, para despertarem a humanidade? Basta sermos os operadores e lavradores de nós mesmos, mergulhando nas nossas purificações, corrigindo as rotas, estar aberto a aprender tudo, tanto na matéria quanto no espírito. Este é o ponto de equilíbrio. O ego, orgulho exacerbado, deve ser aposentado. Sejamos simples como as crianças, no aprendizado, livre e natural, como no campo, nas aldeias. A cidade nos fortalece e enfraquece ao mesmo tempo. Nos dá os recursos tecnológicos, nos dá o conforto material. Eu mesmo passei
por esse desligamento aos 6 anos, da aldeia para a cidade. Tinha horizontes e campos vastos. Ela era livre como um pássaro. Os medos eram menores. Eram lobos, raposas ou lagartos escondidos sobre as pedras. Com eles aprendemos os limites. Mas perante as ocorrências de ataque, lá estavam os anjos guardiões a nos proteger. Bastava acionar o drive ou download divino da oração, que minha mãe ensinava com muita precisão na sua fé no Criador, que tudo se acalmava. É assim, com os ensinamentos da minha mãe e meu pai, irmãs, seguimos adiante, fortalecidos por esta fé mágica e salvadora. Quando nos desviávamos para o tempo terrestre, ou ouvíamos as vozes do lobo mau, ou raposas espertas, ou lagartos linguarudos e traiçoeiros, caíamos nas tentações e desafios. Buscávamos novamente o download divino, que já veio de fábrica, pronto para ser usado, mesmo com distorções do tempo divino, funcionava muito bem, acalmando, limpando os corações e, às vezes, embrutecidos pelo tempo. Já imaginaram se não tivéssemos antepassados ou a lei da encarnação sucessória? Temos a oportunidade de pagar nossos débitos e invertermos os papéis na sucessão das encarnações. Não vou responder essa questão particular, só digo, basta olhar para dentro e procurar os arquivos divinos e passar um antivírus. No Oriente sempre foi manifestada a lei da gratidão aos antepassados. Como messiânico, cristão e seguidor da imagem verdadeira de Masaharu Taniguchi, encontrei aqui na arte do Jorei a liberdade de respeitar todas as religiões, respeitar toda a espiritualidade, tão bem preconizada nos ensinamentos de Meisho Sama, pois o tempo chegou e quem não despertou já está atrasado na fila, está andando há muito tempo. Quem se distraiu na perda do tempo foi roubado e ainda não percebeu. O salmo de hoje já é bem conhecido, bem versus o mal. É uma constante em nossa caminhada terrestre. Caminhamos lado a lado nessa dualidade, desde que fomos expulsos do paraíso. Comemos o fruto antecipado da árvore da vida. Esta metáfora bíblica continua válida para a nossa redescoberta e renovação. Muito será ainda esclarecido para esta metáfora. No relato bíblico da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, em Gênesis 3:22 e 3:23, então o Senhor Deus disse o seguinte: agora, homem, se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele também não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Perdemos a eternidade terrestre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do Jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do Jardim do Éden pôs os querubins e uma espada flamejante que se movia e dava voltas em todas as direções, guardando o caminho para a árvore da vida. É o que procuramos até hoje. Este Éden que imaginamos estar fora de nós. Mas, como Jesus já ensinava há mais de 2 milênios, o reino de Deus está dentro de vós. Meisho Sama, o paraíso terrestre está dentro de nós através da busca da verdade e da virtude e da manifestação do belo. Sua vida é um exemplo. Masaharu Taniguchi, a imagem verdadeira está dentro de nós, nossa realidade verdadeira, através da busca. O Cristo que Jesus manifestou foi a sabedoria suprema dos caminhos a seguir. Passar e copiar a vida do Cristo, de Meisho Sama, é a luz da espada que protege a árvore da vida, que está dentro de nós. Nunca nada foi fora, mas tudo dentro, do nosso corpo físico, mental e espiritual. O que manifestamos fora é o que está acumulado através dos tempos em nossa ancestralidade e de nossos antepassados.
a batalha apenas começou. Despertemos na velocidade da luz, ganhando energias suficientes para vencermos todas as batalhas na Terra, pois no céu elas já estão ganhas. E nós, que ainda queremos servir a dois senhores, estamos nesse tempo, e as perdas de tempo serão apenas sinais do quanto ainda precisamos praticar, servir, semear, colher, replantar a sabedoria divina. Por hoje, o meu tempo é a perda de tempo deste tempo maravilhoso com esta reflexão breve. O tempo das dificuldades me ensinaram a orar, a estudar, a dedicar à obra de Deus. Cristo, Meixo Sama, são inseparáveis. O tempo do não tempo me fez ver o quanto somos pequenos e mimados em relação ao tempo divino. Queremos no nosso tempo. O tempo me ensinou a integrar o passado, presente e futuro, e parar de olhar para o passado 100%. Devemos olhar e buscar desse tempo apenas 20% dos nossos arquivos acásticos, para não errarmos mais e utilizarmos o melhor das nossas memórias ancestrais e de nossos antepassados. O tempo presente, que deve ser dedicação 70%, me ensinou que devo agir imediatamente em todos os tempos simultâneos, com Sonen e Makoto, no agir e fazer o semear em todos os campos do conhecimento. É o natural, é só observar e reaprender os ciclos circadianos. É matemático e exato. Deus sempre, digo, é matemático maravilhoso. O tempo futuro, 10% de dedicação em nosso pensamento. Ir lá, imaginar, criar, copiar a matemática divina e testar no laboratório do presente, com alegria e gratidão e alegria, pois já temos um flash na mente divina, conectada com o nosso chip divino, e viu que tudo já é real, e para manifestá-lo, só precisamos gerar, no mínimo, 70% de energia física, mental e espiritual, diária, semanal, mensal e anual, para nos conectarmos com a realidade verdadeira, ou imagem verdadeira, e nos reconectarmos com a verdade e a virtude, manifestando o belo de tudo que está em harmonia no reino divino. E agradecer diariamente a todas as coisas do céu e da terra. O tempo da unidade é resgatar a nós mesmos em primeiro lugar, para resgatar outros e nos unirmos ao Criador. A união faz a força, mas sem unidade individual, que é natural, não posso servir nesta união. Seria apenas acolhido, convidado a seguir os caminhos de um mamerito ou apóstolo ou servidor. O tempo do Cristo e Meixo Sama e de todos os mestres que levam as suas verdades e manifestações no plano terrestre, me validam a comprar todas as passagens aéreas disponíveis e poder olhar do alto com olhos e amplitude o quanto somos pequenos e nada podemos fazer além do nosso campo de segurança físico e astral de 1 metro. Concluindo, enfim, se houvesse todos os tempos do mundo, sem perdas, sem uma energia seria uma energia de felicidade, gratidão e amor, que só tem uma única direção: subir, subir, subir cada vez mais a montanha no plano terrestre. É contemplar a verdadeira obra da criação divina, a grande natureza, nosso laboratório do passado, presente e futuro. Sejamos fortes e firmes neste ano de 2025, para não matarmos o tempo. É preciso muito suor no corpo, na alma e no espírito. Dediquemo-nos mais à ação do presente diário da vida, que recebemos ao acordar e ao dormir. O palco da vida acende suas luzes de acordo com as escolhas da vida. Seguindo o ciclo circadiano, tudo se torna mais harmônico e belo, pois não violamos a lei do Criador.
Hoje, agradeço aos antepassados e à ancestralidade de todos da arte do Jorei, por esse tempo de dedicação e preparo, pois sei que em cada palavra e estudo nada é criado por nós, mas inspirações que vêm a conta-gotas, estudando e investigando as verdades que se unem aqui em uma única verdade da luz divina. Agradeço a Deus, a Meixo Sama e ao Cristo, aos meus pais, que nesta semana, em janeiro, graças a eles posso comemorar 54 anos de imigração para estas terras de São Paulo, do apóstolo Paulo. Vim aprender e ter esse encontro com Meixo Sama há 12 anos, aqui na minha segunda família. Há 101 anos de vida da minha mãe, manifestado 85 na terra e 16 no céu. A todos os antepassados da minha árvore genealógica e a todos aqui presentes, visíveis e invisíveis, e todos os planos multidimensionais. Agradeço a esta cidade de São Paulo que nos acolheu, que hoje comemora 471 anos, e para estas terras vieram todos os povos continentais para fazer o grande encontro de todos os ancestrais e nacionalidades. Não é à toa que a imagem de hoje do nosso culto antepassados seja uma mesa posta para festejarmos milhões ou bilhões de gratidões a este reencontro com a nossa ancestralidade. A mesa está posta no céu, sejamos fiéis a eles e comemoremos com alegria e doemos em gratidão e bênção manifestadas através dos seus exemplos. Honremos este momento a todos os povos e ancestralidade que construíram esta cidade. Dizem que o Estado de São Paulo é a locomotiva da economia. Por que será? Aqui todos os sonhos e possibilidades se encontraram e progrediram, fugindo de guerras e maldades da Europa, da Ásia, da África, do Oriente Médio. Sentemo-nos hoje na mesa da paz, na terra e no céu. Assim todos poderemos progredir no verdadeiro tempo que é divino. Sejamos fortes para não perdermos mais esse tempo, o tempo divino. Apliquemos em nós o perdão perante Deus. Perdoemos todos os nossos inimigos, conhecidos ou ocultos. Estaremos mais próximos desse tempo real e não dual. O tempo do Cronos tem que estar em permanente equilíbrio com o tempo divino, Kairos. Gratidão, gratidão, gratidão. Luz, luz, luz divina. E boa missão a todos, nesses quase 12 meses que temos pela frente. Muito obrigado.